Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui com muita alegria para encerrar o Êxodo, junto com a Carol Simão e com o Edu Oliveira. Tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje sim a gente tá aqui com um sentimento assim já de saudosismo, né? Uma nostalgia gostosa. Quase um ano aí vocês acompanhando a gente. Quem acompanha as gravações há mais de um ano. E mais um livro aí que a gente vai se despedindo e com aquela, sabe, setinha de check, de dever cumprido. Tô muito Mas eu feliz. olho a planilha, tem tantas ainda para dar check, Carol. Mas é um a menos, né? É um a menos. E aí, pessoal, muito bom estar nesse dia com vocês aí, a última dança. Olha! A última caminhada da peregrinação. Se bem que eles estão parados, né? Há um tempinho aí. Pois é. Acho que quase metade do livro parado, tendo instruções, informações, lambanças e tudo mais. Mas chegamos ao final da caminhada. É, o Êxodo chegando ao fim. É uma alegria, assim, no meu coração, como a Carol falou mesmo, assim. Mais um senso de dever cumprido, de, não vou dizer nem mini metas, mas aquelas metas no meio de caminho, assim, né, que a gente vai colocando, e essa é uma grande, né, 40 capítulos, como a Carol falou, Sim. um ano, né? Uhum. Enfim, não é o último episódio de Êxodo, porque como vocês que acompanham o LBC já de longa data sabem, a gente grava um primeiro episódio chamado Prefácio, onde a gente faz uma apresentação geral do livro. E a gente também grava um último episódio chamado Epílogo, onde na verdade é uma festa, é uma comemoração junto com todos os ouvintes. A gente faz um negócio todo diferente, que é uma live com vocês. A gente faz no Instagram e vamos fazer no Instagram de novo. Então, se você não nos segue, procura aí no seu Instagram, @clubeictus. A gente tem isso na descrição do programa também. E nós estamos agendando esse encontro com vocês, então, para o dia 4 de outubro, às 19 horas, horário de Brasília. 4 de outubro, uma sexta-feira, às 19 horas, a gente vai ter uma live. Essa live vai ser gravada e posteriormente publicada no LBC como um episódio especial, assim, um episódio solto. Esse episódio vocês já viram que está indo no ar dia 1º de outubro. Como vai ter a gravação na sexta-noite e eu vou fazer a minha viagem de 20 anos de casamento no dia seguinte, no sábado. Parabéns. Nós não teremos nenhum episódio publicado no feed do LBC no dia 8, tá bom? Então vai ter um buraquinho aí. Mas a partir da semana que vem, já no dia 15, entra o episódio do Epílogo, essa live justamente que a gente vai fazer já editadinho, bonitinho. Então, se você participar, você vai aparecer aí no episódio. E aí, a partir de então, seguiremos com mais 2 episódios em Salmos, um em cada semana, como vocês já sabem. E depois disso, teremos a volta do pastor Tiago Moreira, que aceitou gravar com a gente pelo menos mais um livro. E com ele a gente deve seguir até o final do ano, quando entraremos de verdade em férias de fim de ano. Na live a gente conta pra vocês qual vai ser o livro, tá bom? Pra que o suspense? Porque a gente tem que conquistar a audiência, não é assim? Tá certo. Não, e é legal porque aí logo as pessoas vão conseguir ouvir os episódios mais ou menos ali na ordem, né? Na ordem bíblica, Gênesis, Êxodo, etc. Então, realmente, né, fica meio desconexo, mas tá bom. Lembrando que a gente não faz a ordem bíblica, tá? Sim. A gente tem saltos do antigo pro novo, do novo pro antigo. A gente tem saltos em estilo literário. Se a gente for lembrar, a gente começou com Gênesis, depois a gente foi pro Evangelho de Lucas, depois a gente veio para um profeta, Oséias, depois a gente foi para uma carta de Paulo, Efésios, depois a gente voltou pro Êxodo. Tudo isso entremeado com capítulos avulsos de Salmos. Então já adianto, não vai ser Levítico, tá bom? E já adianto também que a gente vai pro Novo Testamento, né, Carol? Porque se a gente disse que termina o livro esse ano, você já sabe que não é um livro de... Não dá pra ser Salmos, não né? dá pra ser Isaías, assim, um livro muito grande, né? Mas a gente vai deixar um suspense aí de qual vai ser esse livro. Óbvio que a gente já sabe isso, mas pra que a gente joga tudo assim de uma vez, né?
Tá bom. Eu também gostaria de lembrar vocês que a gente tem o nosso espaço no Discord, onde a gente faz as transmissões ao vivo do episódio. A gente tem algumas pessoas aqui com a gente hoje ouvindo, então muito obrigado pela audição. É muito gostoso quando as pessoas participam com a gente. Elas ficam, enquanto a gravação acontece, conversando aqui no chat. Se de repente aparece alguma coisa interessante, a gente até acaba trazendo para dentro do episódio. E a gente também sempre gosta de convidar vocês para que façam parte do áudio do LBC, trazendo os créditos do programa. Então a gente pede para que vocês gravem e mandem um áudio para a gente, seja via Discord, seja via Telegram, falando seu nome, falando de onde você é e dando os créditos a Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT e a Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora. Então se você ainda não fez isso, faz esse carinho pra gente, como fez essa pessoa que você vai ouvir agora. Olá, meu nome é Ana Pisamilho Pellegrini e sou de Vacaria, Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao time do podcast Leitura Bíblica Comentada, nosso amado LBC, pelo trabalho excepcional que realizam. A forma cuidadosa e esclarecedora com que vocês apresentam e comentam a palavra de Deus tem sido uma verdadeira bênção para todos nós. Oro para que Deus continue fortalecendo a fé e a caminhada de vocês, para que sejam abençoados, supridos e não desistam dessa linda obra que vocês têm feito para o nosso Deus. Também quero agradecer à editora Mundo Cristão pelo empréstimo da Bíblia NVT, que enriquece ainda mais nossas leituras, e à talentosa pianista Maria Lídia, que nos empresta a trilha sonora que nos conduz em um ambiente de reflexão e conexão espiritual durante cada episódio. Esse programa tem sido um instrumento poderoso para nos aproximar de Deus e para fortalecer nossa caminhada na fé. Por isso, encorajo a todos que se sintam abençoados por esse trabalho a semear no reino de Deus através do apoio financeiro e de orações. Sua contribuição será fundamental para que o LBC continue a alcançar os corações e transformar vidas. Compartilhe esse projeto com quantas pessoas você puder, para que possamos alcançar ainda mais corações para o Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso, vamos então ao último capítulo do livro de Êxodo. A gente decidiu quebrar o episódio em 2 blocos. O último bloco vai ter bem pouco trecho para ser lido. A gente vai ler o primeiro bloco do verso 1 até o verso 33, eu que vou fazer a leitura, e do verso 34 até o finalzinho do livro aí, 5 versículos apenas. A gente, Carol, que vai ter o prazer de encerrar o que eu considero o ápice. É isso, então vou fazer a leitura dos primeiros versos aí do capítulo 40 de Êxodo. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois, traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília para consagrá-los. Assim, ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los. Assim, ele será santíssimo. Depois, unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas. Unja-os como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Com a unção, os sacerdotes de Arão são separados para o sacerdócio para sempre, de geração em geração.
Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no 1º dia do 1º mês do 2º ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou a cobertura, conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu à arca as varas para transportá-la e a cobriu com a tampa, o lugar de expiação. Depois, trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo, do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa, do lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para incenso na tenda do encontro diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou o trabalho. Eu fico muito empolgado com tudo isso, porque a gente gastou tanto tempo, mas tanto tempo em cada item, fez uma revisitada aí em todos os itens. E aí, de repente, a impressão que me dá, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência na vida de montar vocês mesmos um móvel, sabe? Alguma coisa com muitas peças. Poderia ser talvez um quebra-cabeças, mas acho que é um negócio maior, assim. Onde você, sabe, tem todas as partes muito bem descritas, os encaixes que vão ser feitos, as peças, todas meio que organizadas, assim, num espaço amplo. E aí, agora vamos começar a montagem. E é essa montagem, né? Pensando na montagem em si, já não assusta, mas me chama a atenção o fato de que eles não montam a tenda e depois põem as coisas dentro. Eles primeiro põem as coisas que vão lá e depois eles fazem a tenda em volta daquela coisa. Vocês pegaram esse detalhe, não? Agora que você falou, sim, né? Mas é esquisito, não é? Se a gente for pensar. É verdade. Existe uma resposta ou só não foi é uma observação? resposta, acho que é só uma curiosidade. Eu fiquei pensando naquele episódio que a gente falou, não tem luz no Santo dos Santos. Sim. Se a gente for tomar as medidas, por exemplo, do Santo dos Santos em relação à Arca da Aliança que fica lá dentro, é super apertadinho, sabe? Então, você montar as cortinas pra colocar lá dentro talvez nem desse pela passagem e tudo mais. Talvez fosse só porque não dava pra colocar dentro, você tinha que montar a parede em volta mesmo. Mas não é só no Santo dos Santos, é no Santo mesmo e o próprio tabernáculo como um todo. As paredes aí, né? Não é exatamente uma parede, né? Mas as partes que delimitam os espaços, elas são colocadas por último. Eu achei curioso. Não sei se é algo cultural ou se é só o que é, mas... achei curioso. Entrando na questão do tamanho, né? É bem interessante, porque nós temos acho que isso é bem da cultura, né? Da cultura moderna, pós-moderna, aquela ideia bem ocidental, né? De grandeza, daquela suntuosidade, por mais que é muito lindo, né? Nós conversamos bastante sobre isso, né? Sobre beleza, estética e tudo mais. Mas, às vezes, quando nós olhamos o quadro, né? Geral, na nossa mente, da construção do tabernáculo ou o templo, mesmo a gente tem aquela ideia do negócio gigante. Fácil de perceber isso aqui em São Paulo, quem é aqui da capital, né? Quando você passa no Templo de Salomão, que não é de Salomão, né? E você olha e a ideia geral é achar, porque falou-se muito disso, que é uma réplica original do templo, né? E não é.
Templo de Salomão é muito menor do que esse construído aqui na capital paulista. Eu não sabia dessa não. Aqui é maior, é? Muito maior. O templo não é tão grande assim. Eu sabia que ele não era tão grande quanto a gente imagina quando tá lendo a Bíblia, né? E é interessante você imaginar, porque assim, acho que se a construção fosse feita aqui nas medidas originais, não traria aquela ideia, né, de muito comum na nossa cultura, né, bem pro ocidental, né, de suntuosidade, de grandeza, disso e daquilo, e não tem isso. Eram tendas lá ainda, né? É tenda, eles estão em peregrinação, deserto e tudo mais. Não dá pra fazer um negócio monstruoso. Mas ainda é um contraste com a cultura, porque quando você olha as construções egípcias, tudo era muito grande. Sim. Isso não é moderno, né? Olha só. Quando você vai olhar a cultura babilônica, era grandioso também. A cultura grega, essa ideia de deixar seus marcos, né? Grandeza, isso e tudo mais. Na cultura judaica, ela é quebrada. Ela é quebrada. Até porque, até o templo mesmo, quando Davi, dando um salto aqui, né? Quando Davi tá lá no seu palácio e a sua mega ideia de construir um templo, ele falou, peraí, eu tô aqui no meu castelo e Deus fica naquela tenda. E é legal porque você tá familiarizado com o texto lá, né? Deus manda Natan avisar. Vai lá dar um toque pra Davi que as coisas não são assim. Quer dizer que você vai fazer uma casa pra mim, é? Eu preciso de casa? Né? Mas ele fala, mas eu vou permitir que seja construído algo porque ele entende em meu nome. Coração, né? Mas você não, porque você tá com a mão muito suja de sangue. É legal. Pois é. Ele, vou permitir que faça algo ao meu nome, né? A minha honra, mas não uma casa pra mim. Agora, teve um comentarista que trouxe um negócio. Eu já assim, lendo eu já suspeitava que, cara, não é à toa que tá assim, mas eu não conseguia captar por quê. E o cara trouxe uma coisa, cara, preciso dividir com vocês. Manda. Quando a gente, isso desde quando começou a descrição da construção e tudo, muitos capítulos atrás, ele sempre fala, a face norte, a face sul, a face oeste, a face leste, certo? Sim. E aí, como que na minha cabeça ficou encaixado, e é assim mesmo, tá? A gente tem o tabernáculo, que é a área enorme lá, e aí tem a entrada do lado santo e o santo dos santos. Sempre as entradas, elas são viradas para o lado direito, vamos pensar assim, certo? Sempre pro lado direito. Eu sempre pensei, eles estão em peregrinação pro lado direito, né? Olhando pro mapinha ali, saíram do Egito, estão indo pra Terra Prometida, indo pra direita. Então as entradas são por aí. Mas olha só isso aqui que eu vou ler para vocês. Finalmente chegará o tempo de o tabernáculo ser erigido com o Santo dos Santos e seu companheiro, o lugar santo, a oeste, e a entrada do átrio a leste. Ou seja, esses lugares mais reservados ficam pro lado esquerdo, a oeste, e as entradas do lado direito, a leste. Em termos de religiões pagãs e seu culto ao Deus Sol, algum significado polêmico poderia ser observado no fato de o sumo sacerdote adorar a Deus com as costas voltadas para o sol nascente. O sol nasce do lado direito. Ou seja, ele sempre está virado para a entrada. Ou seja, ele dá as costas ao sol. Todos que entravam no átrio também tiveram que voltar suas costas para o sol nascente ao se achegarem para o sacrifício e o culto. Sendo que todas as outras religiões pagãs adoravam o sol, ou seja, era uma afronta você virar as costas para o, entre aspas, aí, Deus deles. E eu falei, cara, se não é isso, podia muito ser, né? Porque tem tanta representatividade isso. É verdade, olha aí. E não tem por que não ter uma boa aplicação disso aí, porque até quando as pragas são enviadas no Egito, Deus está destronando cada um daquelas divindades, né? Sim. Egípcias, uma a uma, passo a passo, mostrando que só há um Deus, né? Sim, e é Deus falando, tá vendo esse negócio que eles adoram aí, o sol? Não sou eu, tá? Eu sou o oposto desse negócio aí. Exato. Interessante. Inclusive, isso acontece, nós já conversamos sobre isso, né? Vastamente, nas pragas. E isso acontece até quando o tratado, né, de suzerania acontece com os 10 mandamentos, né? Deus se mostra totalmente diferente da ideia dos deuses pagãos ali, quando ele apresenta o tratado ali da lei, né?
Pois é. Totalmente o oposto. Faz bastante sentido. Uhum. Eu acho que o livro inteiro de Êxodo fala muito sobre essa questão da soberania de Deus, né? Da importância desses símbolos, não para eles serem sagrados de que isso aqui é Deus, pelo contrário, né? Uhum. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante, que a própria Bíblia de Estudo traz, uma das notas, é o seguinte: a repetida afirmação de que Moisés fez tudo conforme o Senhor havia ordenado é constante, a gente tem falado muito sobre isso, mas contrasta muito com aquela fala de Arão. Quando Arão forja o bezerro, tal, ele ainda fala, e ele fala lá no capítulo 32, falando assim, não, é o povo, essas pessoas que pediram pra eu fazer desse jeito, né? Uhum. Então a gente vê a diferença de quando Deus ordena. Sim. E de como tudo foi perfeitamente feito e tudo se encaixava e tudo nasceu para aquilo, né? Nasceu para cumprir aquele papel. E o bezerro, a gente viu que quando ele nasceu, né? Quando ele foi forjado, ele só trouxe desgraça e morte, né? Essa que é a verdade. Então, Êxodo fala muito sobre isso, né? Sobre essa soberania de Deus, né? Perante todas as coisas. Uhum. Não, só nesse trechinho que a gente leu, e como você falou, nos outros capítulos a gente sempre veio destacando isso, mas só nesse trechinho 8 vezes esse conforme o Senhor havia ordenado. Aparece Sim. no 16, no 19, no 21, no 23, no 25, no 27, no 29 e no 32. E se a gente for ler, eu duvido que você, ouvindo a minha leitura, tenha percebido que eu li tantas vezes a mesma frase, mas tá aí um refrão, Deus que mandou, foi do jeito que ele mandou, foi do jeito que ele mandou. E eu achei uma coisa interessante, não sei se é uma viagem minha, se sou eu que estou interpretando dessa forma, mas aqui o que a gente viu? Que Moisés subiu até o monte, Deus mostrou para ele como ele queria, escreveu nas tábuas da lei. Essa parte toda a gente já acompanhou. Mas o que eu achei interessante aqui nesse capítulo é que a gente viu o Bezalel e o Aholiabe forjando e costurando e bordando e beleza. A gente viu Arão e seus filhos sendo separados, lavados e preparados ali, mas quem faz mesmo é Moisés, né? É Moisés que vai e coloca, é Moisés que vai e unge, é Moisés, sabe? Achei isso bacana, porque, a gente sabe o fim da história de Moisés, não é agora em Êxodo que a gente vai ver, mas achei bonito, entendeu? Porque ele foi ali, ele que trouxe a ideia, não foi ele que literalmente pôs a mão na massa, acredito que ele possa até ter feito alguma coisa, sei lá. Mas que bonito ver ele como... Afinal de contas, Moisés até hoje é considerado não vou falar profeta, que não é profeta, né? Mas ele é considerado a voz de Deus ali, né? No caso que conversava com Deus e falava pro povo. Ele foi o primeiro a realmente fazer isso, né? Eu acho que dá pra usar profeta, sim, cara. Ele usa esse termo até pra aquele trecho que vocês estudarão no futuro aí, quando ele fala que há de levantar um profeta semelhante a mim. Pois é. Boa. Apontando pra Jesus. Então, assim, a gente vê a importância de Moisés em todos esses passos, né? Que realmente é muito bonito, assim, fecha demais o capítulo, se você parar pra pensar, né? É a inauguração de todos esses itens, né? É a primeira vez que eles estão usando isso e faz todo sentido essa consagração, essa unção de item por item. Sim, e assumir a responsabilidade. Ele assume, e é papel dele, assumir a responsabilidade. Aliás, Moisés assume a responsabilidade nos momentos bons, como líder, também nos momentos ruins, né? Como qualquer líder deve fazer, sim. Como qualquer líder deve fazer. Até a situação lá dele bater na pedra, ele assume algo ali que ele vai ter que... Ele arca por causa depois, do povo. Né? Ele vai ter que cumprir até as últimas consequências, né? E é legal ver graça de Deus, né? Ele não pisou na terra. E antes do... dando um pré aí, né? E antes do milênio, onde estaremos todos juntos aqui, glorificando, ele estará na terra, Deus ainda falou assim, vem aqui, deixa eu colocar você na terra, dá uma pisadinha na terra antes. Deixa eu dar um pequeno momento aí. E não só pisou na terra, né? Mas pisou na terra do lado do seu senhor e rei. Isso é muito legal. Muito, muito, realmente. Falando em Moisés estar consagrando ali, e o lance do óleo?
que não tem hoje em dia? Era aquele óleo que ninguém podia copiar, né? Lembra disso? Que era proibido. É verdade. Que Deus deu a receita, mas não podia fazer. Verdade. Tem que guardar essa lá pro... Olha, é verdade. Pro epílogo, Ó, você quem tá tá- falando? Pro quiz? então quem tá ouvindo aí, ó, dá uma segurada aí, ó. Tem coisa quentinha aí, tem que guardar, porque a gente vê muito, né? Aliás, né, é muito comum você ver dentro da igreja, às vezes, tentar reproduzir muita coisa do Antigo Testamento, que algumas que não se encaixam, né? Não se encaixam de forma alguma. Mas eu acho que a simbologia da unção, da bênção, eu acho legal, sabe? Quando, por exemplo... A bênção, sim. Então, você vai consagrar... acho que dá pra usar o Consagrar, termo. abençoar, isso. Um pregador novo, sabe? Um seminarista que se formou e vai começar o seu ministério, se ajoelhar e os irmãos colocam Sim. a mão na cabeça, sabe? É um resquício disso. Você não tá indo lá com o óleo do Arão e jogando... Mas, sabe, é um momento solene, um momento especial, um momento marcante. E a gente sabe o quanto Deus gosta de momentos para serem memorados, assim, sabe? Sim, sim. Marcados. Tanto que tem... vamos erigir aqui pedras para que as pessoas voltem aqui e se lembrem. Eu acho que faz bem para nossa igreja de hoje em dia, guardando, sabe, as ressalvas de não se tornar um judaizante, nem nada assim, mas cabe a gente ter esses momentos mais litúrgicos, vai, de, agora é um momento especial, como eles estão vivendo aqui, cara, é o momento mais especial que eles viveram até agora, desde a travessia, acho que do mar. Aham. E o que a Carol vai ler daqui a pouco vai demonstrar a grandiosidade disso tudo, sabe? Sim. O papel dele, né, a consagração, o simbolismo, ele é válido. O problema é o elemento, né, a criação da ideia do elemento. Você santifica o óleo, né? Isso. Então, a questão não é o óleo, até porque o óleo não podia ser reproduzido, né? Perdeu-se na história aí. Perdeu-se com o tempo, né? Com a linhagem de Arão aí. Mas o objetivo de consagração, ele se mantém. Até não só quando um pastor é consagrado, uma igreja, né? Um local é consagrado na sua fundação para ser usado para a glória de Deus. Não há nada de errado nisso, isso é lindo, né? Até as crianças, quando são apresentadas, né? E, inclusive, é uma chamada de responsabilidade, tanto para os pais, para se colocar diante de Deus como responsáveis por aquela vida, mas chamada até da igreja para ajudar os pais naquele processo, né? Então isso é muito bonito. O problema é a criação de elementos, né, descontextualizados, que daí cria-se um outro problema, né? Vira aquela igreja cheia de elementos que não fazem sentido no nosso tempo e cultura do judaísmo, né? Mas aqui é apontado essa questão da unção, né? E sempre o conceito da unção aqui é de separação, né? Santificação. Né? Olha, é separado para isso, não pode ser usado para outra coisa. Sim. E, inclusive, eu entendo que claramente acontece, a questão de separação, de santificação, é sempre um alerta contra a irreverência. Sim. E a gente tem muito essa irreverência, né? Exato. É sempre um alerta. Inclusive, há um relato bíblico que aponta muito bem isso, o cuidado disso, né? 2 vezes acontece de verdade isso. O primeiro, quando os filisteus levam a arca, eles pegam a arca e põem na frente do templo de Dagon. Sim. Que Deus, dá um pouquinho ruim, né? Deixa eu resolver essa situação aí com vocês. E depois, na Babilônia. É interessante porque Nabucodonosor leva. Acabou, levou. Tá lá guardadinho. E não tem problema nenhum acontecendo. Depois, o neto dele, né? Porque não é o filho, né? A irreverência só vai rolar lá, né? O neto tá numa festa, tá num momento de olha como eu sou poderoso. Ele fala assim, tem coisa pior pra se fazer aqui? Tem coisa mais? O que a gente pode fazer pra... Como que é? É muito comum na nossa cultura. O que a gente pode fazer demais pra chocar? Tem algo a mais? Ele, tem sim. Tem os utensílios do templo lá de Jerusalém. Ele falou, então traz. Vamos brincar com esse negócio aí. Parece que não deu muito certo, né? Porque aí quando isso acontece, Deus fala, opa, então vamos conversar. O que me faz pensar se, assim, a gente tá falando, tem várias coisas, elementos do Antigo Testamento que não fazem mais contexto para os nossos dias e tudo mais, mas não mudou o Deus. Sim. Quantas pessoas aí contrárias ao cristianismo, contrárias a Deus, diariamente fazem chacota do nome dele? Por que em algum momento Deus não pode simplesmente falar, então,
Deixa eu mostrar rapidinho aqui quem sou eu, sabe? Eu acho que as pessoas estão correndo um sério risco aí, sabe? Um sério risco. Talvez até no meio cristão Deus seja um pouco mais zeloso ainda do seu nome, porque enfim é o povo dele também. Eu diria que primeiro com o seu povo ainda. Então a gente vê o povo lá, os filisteus, colocam a arca num carro de bois, manda devolver. Assim, Deus mostra o seu zelo pra eles, causando o que causou, a gente vai chegar lá um dia. Mas quando o povo dele age da mesma forma, parece que a punição é um pouco mais severa de Deus. Porque, enfim, esse aqui é um povo que me deve muito mais zelo e temor do que um povo que não me teme. É o exemplo de Hebreus 13. Ele fala: se vossos pais da terra que vos amam trata com as suas atitudes, quanto mais o seu Pai Celestial não vai tratar. Se eu sou Deus zeloso, como não? Vou tratar com vocês. Então faz total sentido isso. E é um alerta para a irreverência, né? É um alerta de Deus para com a irreverência, principalmente do povo dele, né? Principalmente. Oi, Tá, tudo bem? Tô passando só para te dizer que eu tô ouvindo o capítulo 39 de Êxodo aqui e eu cheguei na parte onde vocês falam a respeito da palavra, né, que muitas pessoas é a primeira vez que estão ouvindo aquilo, sobre a questão da importância do cuidado, enfim. E eu queria te dizer que eu achei que eu conhecia a Bíblia até eu conhecer o LBC. Então, assim, você não tem ideia da importância do trabalho que vocês fazem, de como vocês estão ajudando a construir isso, a construir, assim, pessoas que realmente se interessam por conhecer outras versões. Na real, eu acho que eu nem sabia que existiam tantas versões da Bíblia. Foi com o LBC que eu descobri, assim, que, na verdade, não é que eu descobri, mas que eu atinei pro fato de que não tinha uma pessoa lá, desde a antiguidade, sentadinha escrevendo a Bíblia o tempo todo, sabe? Aí ela morria, levantava, né, saía dali, enfim, e era outra pessoa que escrevia, que foi inspirado para autores diferentes, em tempos diferentes, em momentos diferentes, enfim. O trabalho de vocês é uma coisa, assim, ó, mágica. Vocês engrandecem muito a fé da gente, vocês engrandecem muito a palavra de Deus, o nome de Deus com isso que vocês fazem. E eu tô te mandando porque eu acho que é importante vocês ouvirem isso também, de que vocês, até como um incentivo para vocês em momento algum desistirem, mas seguirem fazendo esse trabalho que vocês fazem, que é algo tão magnífico, assim, ó. Em detalhes, é realmente uma coisa maravilhosa, igual os artesãos lá faziam para Deus, vocês fazem usando a voz de vocês, usando a vida de vocês para exaltar o nome de Deus. Muito obrigada, que Deus abençoe muito a vida de vocês por isso que vocês fazem. Teve alguns episódios atrás aí que a gente tava tentando conjecturar quanto tempo que eles ficaram parados, lembra? Isso, exatamente. 1 ou 2 episódios atrás aí, não lembro. E aí, olha só, me deparei, acho que é o verso 2 aqui, né? Ó, na NVT diz assim: arme o tabernáculo, a tenda do encontro no primeiro dia do primeiro mês. Aí eu falei, tá, isso aqui quer dizer o quê, né? Em tempo. Eu fiquei atrás de um verso que falasse sobre início de contagem de tempo. Primeiro dia, primeiro mês do quê, né? E aí eu voltei e caí lá em Êxodo também, capítulo 12. Ó, quanto tempo já que a gente passou isso daí. Eu vou ler o início daquele capítulo. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Isso aqui eles estavam comemorando a Páscoa. Ou seja, no momento em que acontece a saída do Egito, começa a contar o tempo. E aqui então, a gente vai ver que tem os dias de Páscoa e tudo, eles vão acabar saindo, sei lá, depois do dia 10, de verdade. Tem até o dia certinho lá, não lembro. Mas eles ficam aí, aqui ó, no verso 6 do próprio Êxodo 12. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Então aqui eles estão na iminência da saída mesmo. E já estão aqui no 14º dia do primeiro mês. Não é janeiro, tá? É Nisan, se não me engano. Mas pra gente contextualizar pra gente aqui, é como... Ó, dia 1º de janeiro é o dia que vocês vão sair do Egito. Aí marca o Êxodo. E aí no dia 14 de janeiro vocês estão terminando aí o ritual e vão sair. E aí passou um ano inteiro.
Eles não ficaram muito tempo peregrinando aqui até chegar no Monte Horebe. Foram, sei lá, algumas semanas. E aí a gente fala, quanto tempo que eles ficaram parados lá? Praticamente 1 ano, porque aqui no capítulo 40, como a gente já leu agora, né? A arma e o tabernáculo, a tenda do encontro no primeiro dia do primeiro mês, ou seja, tá virando o ano aqui. 1 ano parado ali. E pra mim respondeu a pergunta que eu tinha alguns dias atrás. E é complicado porque eles ainda têm 2 calendários, né? Então, porque tem o calendário religioso e o calendário civil, né? Aí é o primeiro dia do calendário religioso, mas do civil é o 7º. É muito doido isso, né? Por exemplo, nós estamos em setembro, né? Ano Novo Judaico vai começar daqui a 2... Esse ano é bissexto, nós não? estamos em setembro gravando, né? Agora na publicação, outubro já. É verdade. De setembro, no meio de setembro para outubro, dependendo do ano, eles têm que fazer o ajuste, né? Porque o calendário judaico ele é lunar e não solar. Eles estão começando ano novo. Então, ou é meio de setembro ou comecinho de outubro, dependendo do ano, é ano novo judaico. Sim. Porque o calendário civil deles, o religioso não. O religioso é o 7º mês. Mas o que eu quis destacar aqui é que só essa confecção já foram aí muitos meses, quase 1 ano. Sim. Porque o que aconteceu? Eles gastaram algumas semanas para chegar no Monte Horebe, aí teve a subida de Moisés, a descida, 40 dias que ele ficava lá em cima e tudo, já vai alguns meses, vai. O episódio do bezerro de ouro e tudo, mas acontece a construção. As instruções e toda a construção por um tempão que eles estão parados aí, esperando. Esperando o que vai acontecer. E muito interessante isso, Tano, quando você fala do primeiro dia do ano e olhando o que a gente falou sobre o tabernáculo, o templo, e nessa diferença com as outras culturas, né? Você usou o exemplo do sol, né? De estar de costas para o sol. Normalmente nas culturas pagãs, a questão ali de colocar os deuses num local acima, né? Os gregos tinham as acrópolis, né? O lugar mais alto da cidade era destinado aos deuses e isso, aquilo, né? E aqui também há uma diferença, porque Deus não está acima, por mais que ele é acima, mas Deus se apresenta no meio do povo. Isso é que muito maravilha, legal. né? Ele faz parte, né? Ele faz parte do povo. Então isso é muito interessante. E em todo o processo, agora ele está ali no meio do povo, o ambiente a qual eles estão vivendo e andando e caminhando está ali com ele, mas é ele que decide quando saem, quando abaixam, quando começam de novo a peregrinação. Isso fica muito claro aí, né? Sim. Outra coisa que a gente também questionou alguns capítulos é o que foi dentro da arca, né? Dentro da Arca da Aliança. Ah, sim. Vai entrar mais coisa que a gente sabe, mas por enquanto a gente tem só o verso 20, pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Então a gente tem, por enquanto, as pedras lá, a gente já tinha mencionado que eles são um dos principais itens ali dentro, né? Vai ter o maná ainda, vai ter a vara do Arão, mas esses episódios ainda não exatamente aconteceram. Mas eu acho que essa ponte que você deu aí, Edu, é uma boa pra gente virar pro bloco 2. Perfeitamente. A Carol fazer a leitura e a gente poder gastar todas as palavras que a gente tem pra gastar sobre esse trecho tão maravilhoso. Então, vamos lá. Do versículo 34 até o final, né? Isso. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas, se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Que sensacional isso.
Não, sensacional porque essa nuvem, né, a coluna de fogo e a nuvem estavam com eles desde o início, né, desde ali da saída do Egito, né, guiando, protegendo, a gente já falou sobre isso. E a gente vê que, vocês vão entender o que eu vou falar, era Deus ali o tempo inteiro, como o Edu falou, no meio deles, sabe? Sempre foi. E, gente, que isso é pra realmente explodir, assim, a cabeça, sabe? Porque que experiência. Como é legal ver que eles puderam vivenciar isso e tiveram essa oportunidade, sabe? Eu não vou falar que eu queria ter nascido naquela época, né? Porque eu prefiro ter a Bíblia aqui me ensinando as coisas, mas que oportunidade. Não, e o texto diz que o tempo todo, 40 anos vivendo com a presença visível, quase palpável de Deus, sabe? Ah, eu tô com dúvida, será que Deus está com a gente? Cara, olha ali. É algo sobrenatural o tempo todo. E é algo sobrenatural dizendo que eu vou fazer. Ó, fica. Não, agora vai. Agora fica. Vai. Cara. E digo mais uma vez, a comprovação de Deus contra os outros deuses, né, que não existem, da cultura, porque os povos ao redor viviam naquele ambiente que eles faziam coisas, faziam oferendas, construíam em nome desses deuses, pediam uma boa colheita, pediam pela chuva, pediam por favor na guerra e tudo mais, mas tudo era muito acontecer de forma subjetiva, né? Ah, apareceu isso, então quer dizer aquilo, né? Os intérpretes ali. Sim. Não necessariamente que era tudo ao acaso. Sim. Essa é a grande realidade, né? A religião do mistério. E eu digo, e eu vou além, é muito comum nos nossos dias, por isso que eu falo nessa questão de querer fazer pontes com o Antigo Testamento, esse tipo de religiosidade baseada no mistério, ao mistério. Não tem mistério com Deus. Pois é. Quando a gente fala de sobrenatural aqui, a gente precisa entender que o sobrenatural no sentido bíblico ali é muito claro, não tinha mistério, Deus estava presente no meio deles, era visível e claro, não era algo que, você vai acontecer. Não, e não é só visível, né? É tão grandioso que nem o Moisés, cara. O Moisés subiu no monte, falou com Deus, viu Deus passando. Nem ele conseguia entrar no tabernáculo. Então, pois é. E aí, olha só que interessante. E um Deus presente a todo tempo e que cuida de um... Imagine só, né? A gente fez os cálculos aí, né? 2 milhões de pessoas, só homens no deserto. Você que já estudou, né, no colégio, né? Lembra aquela questão do deserto, né? Muito quente no dia. Sim. E muito frio à noite. E você vê um Deus que cuida dos detalhes, porque não tinha como plantar no deserto, né? Deus traz alimento. E é muito interessante isso, né? O alimento necessário para cada um. Até, né? Eu acho que comentei no nosso último encontro. Ele tira a possibilidade deles de falarem assim, deixa eu guardar um pouco a mais, né? Que estragava o maná, lembra disso? Deixa eu guardar um pouco a mais que eu tenho que ter mais que os outros. Não existe isso. Você tem o que lhe é necessário para o seu dia e nada mais. Você tem o que lhe é necessário e ainda não saiu do seu esforço. Foi Deus que te deu. Aí... No calor do sol, num deserto, Deus é aquela nuvem que traz sombra, refrigério. E no frio da noite, no perigo da noite, ele é aquela coluna de fogo que traz calor necessário e proteção. Olha que coisa incrível, eles experimentando isso do seu Deus, né? Não é fazendo coisas, né, movimentos, ações que tentariam aplacar a ira dos deuses ou trazer favor de Deus. Não, era Deus no meio deles. O tempo todo. E eu tenho meus momentos de dificuldade com algumas coisas, né? Não aqui com o texto, mas... Eu toco guitarra, né? Com o grupo de louvor da igreja, né? E às vezes nós temos algumas músicas que a gente precisa falar assim, essa música aqui acho que não vai rolar. Por causa da letra, você tá falando? Tá na moda, tal. Esses dias eu tava vendo uma música... Essa eu não vou pôr não, hein? Não ponha, por favor. Nem precisa nem mencionar. Não precisa nem comentar. Não vou nem comentar nada disso, mas a música descrevia Isaías 6. E Isaías 6 é aquele trecho fantástico, né? Que ele vê o templo de Deus. Isaías tem um privilégio único de... subir aos céus, né? E ele vê os querubins adorando, né? E tem aquela descrição, né? Com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 voavam e cantavam santo, santo, santo. E a reação de Isaías não foi de, uau, que da hora, se eu tivesse celular aqui eu ia fazer ia postar aqui, olha só onde eu tô, galera. Não, ele ficou morrendo de medo. Ele falou, é medo, ele fala, é terror, ai de mim. Vou morrer.
Eu vou morrer, ele tinha porque certeza que ele ia morrer. eu sou pecador e habito no meio de um povo pecador. Uhum. Ele fica assombrado com isso. Uhum. E daí, a nossa igreja moderna, né? As nossas bandas modernas cantam a música que fala como se fosse, uau, que da hora! E a glória Como de se Deus fosse instagramável o lugar. e a glória de eu vi o Senhor, e a glória dele enche a terra, e isso. E olha só, tem um trechinho da música e não tem a ver. Esse trecho não tem nada a ver com o trecho lá de Isaías. E toda a terra se enche de sua glória, claro. Isaías fala muito disso. E toda a terra se enche de sua glória, né? Apontando pro milênio. Isaías faz muito apontamento futuro aqui e fala que toda a casa, isso aqui não tem a ver com o trecho, tá? E não tem a ver com Isaías. E toda a casa se enche com a sua fumaça. E eu parei e falei assim, peraí, não. Calma lá, né? Não, a gente tem, assim, hoje Deus não habita em templos mais. A gente tem isso em 1 Reis 8, a gente tem isso no Novo Testamento em Atos 7. Exato. Não tem mais isso. Mas eu queria pegar uma ponte aí que a Carol deixou, que ela falou, eu queria estar... Não que eu queria estar lá, que não sei o quê, porque deve ter sido maravilhoso e tal. Sim. Como eu falei, hoje Deus não habita visualmente em templos, nem nada do tipo. Assim, no máximo que a gente faz, e aí muito nessa ideia litúrgica e de marcação, a gente, sei lá, tem uma dedicação de uma igreja local, qualquer coisa, mas que não passe muito disso, tá? Que acho que vai ser meio antibíblico aí a coisa. Agora eu queria convidar vocês e a Carol aí, que vai ser a refém da frase aí, Ai. a ler comigo 1 Coríntios 6. Vou até abrir lá. Eu vou ler o versos 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Cara, não dá pra não fazer uma ponte dessa com o texto que a gente acabou de ler aqui. Porque se a gente acha grandioso, absurdo e sensacional a Shekinah, né? A gente não disse esse termo até agora, né? A Shekinah é essa presença visível de Deus aí. Essa é a transliteração, né? Fumaça. Dessa fumaça, essa presença permanente de Deus no tabernáculo. Se a gente acha fantástico porque o nosso olho humano vê, e é num templo ali, né? Num local físico. Nós, época de Cristo, cristãos que entregamos a nossa vida a Jesus, temos igualzinho a presença do próprio Deus em nós. Não é no tabernáculo, não é na sua igreja local, é em nós. E por causa disso nós temos que honrar nosso corpo, porque nós temos a Shekinah em nós. Nosso olho não enxerga. E talvez por isso a gente não ache tão sensacional. Mas ele tá em nós, sabe? Sabe aquele momento que você peca escondido? Tá ali a presença de Deus. Sabe aquele momento de êxtase, de louvor? Tá ali também a presença de Deus. Sabe aquela proteção no frio que você precisa, e a proteção no calor, e a proteção nos momentos de perrengue que a gente passa na vida? Deus está ali com a gente o tempo todo. Exatamente. Sabe, a Shekinah do Antigo Testamento é uma sombra do que o Espírito Santo faz com a gente hoje. Hoje é muito mais do que esse negócio que a gente achou tão grandioso. Não dava pra passar sem esse texto. Não dá. Não, mas agora, calma, deixa eu me justificar, né? Que senão também vai ficar achando, né? Que, poxa... Você sabe que eu só tô usando o seu discurso porque, óbvio, que eu conheço a sua devoção a Deus e tudo mais, Carol. Mas é uma ponte pra que a gente precisava. E eu acho que quem já nos ouve há algum tempo já também nos conhece, né? O que eu quis dizer aqui, tá? Que todo mundo sabe o quão visual eu sou e como eu me encanto com essa parte cinematográfica que a Bíblia nos apresenta, né? No descrito, né? No que tá escrito e a gente pode imaginar. E quando eu disse que eu queria ter vivido isso é por causa do visual. Mas eu também queria, Carol. Sim. Eu queria ter passado no meio do Mar Vermelho, sabe? Viver essas coisas espetaculares, sabe? Porque não há filme, série que vá realmente chegar aos pés do que foi viver aquilo. E as pessoas que viveram aquilo, obviamente, não imaginavam que... nossa, isso aí um dia vão ouvir falar. Que você não pensa, né? Que daqui a 100 anos alguém pode estar falando da gente. Não, né? É que se atinge os nossos sentidos, né? Os nossos 5 sentidos. Boa.
pessoa, isso. A gente parece que dá mais valor. Mas Exato. a gente deveria dar mais valor ao nosso sexto sentido, ao nosso sentido espiritual. É isso que eu tô querendo dizer. Não, e eu concordo. E digo mais que realmente o fato da gente ter aqui um livro, né? A palavra de Deus, organizado por versículos. Isso é uma vantagem tão gigantesca que a gente tem, né? Sobre quem viveu no passado. E a gente não dá o devido valor, né? A gente realmente não dá. Então isso que o Tan falou, toda essa fala do Thiago, eu concordo demais. Realmente é isso, né? Hoje, o que a gente vive, nós somos o templo. Tudo aqui que a gente viu construindo... Exato. Nós somos o templo do Espírito. Exato. Tá, somos nós, entendeu? Então a gente não valoriza isso da forma que a gente devia valorizar. E aí que entra o que eu tava comentando sobre a música, porque daí ele fala assim, toda casa se enche da sua fumaça. E você fica assim, peraí, mas quando isso acontecia lá, ninguém ficava perto, ninguém conseguia ficar dentro. É verdade. Nem Moisés. Nem Moisés, nem Salomão, quando... Lembra da dedicação do templo? Dedicaram o templo, fizeram aquele show, fizeram aquela festa, né? Aquele negócio, Salomão, a cada tantos matava um... Você já viu a quantidade de novilho que foi morto lá no sacrifício? Aí daqui a pouco a glória de Deus entra. Ninguém fica. Ninguém fica. E é a mesma, né? É a mesma. Coisa. E ninguém fica. Então você fala assim, uau, como essa necessidade de presenciar, de ver algo pra dizer, olha, vai ser assim, que vai entrar em toda a casa. Aí que tá o erro, porque assim, é o que você falou, a presença de Deus está no crente. Então a glória dele é apresentada em nossas vidas aonde quer que estejamos. E mais, aonde a gente leva. Exatamente, não tem o show pirotécnico. Inclusive porque o Novo Testamento aponta, né, temos essa grande honra em vasos de barro, na nossa fraqueza, na nossa simplicidade do ser, que é o ser humano, pecador como é. Sim. E nós carregamos isso. O que eu quis dizer que a gente leva, né, que a glória de Deus, ela tem que se fazer sentida através de nós. Não é só para o nosso benefício. É pro benefício de qualquer um que tá perto da gente. Descrentes, inclusive, né? Não é pra fazer show, não é pra mostrar suntuosidade, é pra mostrar a ação de Deus na vida do homem. Não é o tabernáculo que é santo, é o próprio Deus que santifica o tabernáculo. Exatamente. Não é o nosso corpo que é santo, é o Deus que habita o nosso corpo que é santo. Exatamente. Por isso que mais uma vez aponta aquela questão que eu comentei, né? Deus no meio do povo. Agindo e atuando e a glória sendo dele, né? Recebendo toda a glória e adoração, né? Então isso é muito importante pro crente, né? Observar isso. E às vezes nós queremos muito o visível, né? Queremos aquilo que é suntuoso, queremos ver, eu diria, o pastor que me conduziu a Cristo, né? O missionário que me conduziu a Cristo, ele usava uma ilustração bem interessante, né? Sobre pedir para Deus. Ele fala, para de querer pedir para Deus, esperando que Deus responda, né? Abra as estrelas do céu e apareça lá escrito, beba Coca-Cola. Ou não beba, né? Ou não beba. Não deve ser essa a nossa expectativa, por mais que ele faz coisas grandiosas e faz, inclusive, no ordinário, né? Não, e se ele quiser fazer algo extraordinário, ele vai fazer também. Ele não é refém disso. Exatamente. Isso é muito legal. E lição pra gente, aprender a ver a grandeza de Deus, as coisas que ele faz, nas coisas mais simples da nossa caminhada, né? E dar glória a ele por isso. Amém. Né? Em todo o tempo. E só uma cerejinha final aí. Sabe quanto tempo vai demorar pra essa nuvem levantar e eles saírem a peregrinação a primeira vez? Não? Quanto? Mais 50 dias. Isso aí vai estar lá em Números 10, tá? Então vocês já ficaram um aninho ali, mais 50 dias só admirando a Shekinah, a glória de Deus ali, esperando, é a hora da gente partir. Eu falei pra vocês que o final do Êxodo era sensacional. Nossa, é demais. Mas o que não tem sido, né, aqui no LBC, né? Aí, ó. Não, a gente passou uns capítulos mais difíceis aí, mas a gente consegue conversar igualmente gostoso em todos eles, né? Verdade. Uma delícia.
Não, fica o convite pra vocês, ouvintes aí, se deliciar tudo de novo, por que não, né? Volta lá, talvez no Gênesis, por que não? Ou traz outras pessoas, ouve aí o episódio todo. Muito fica o convite para você estar com a gente na live que a gente vai ter, já foi dito aí no início do episódio, a gente vai se reunir com vocês no Instagram em live no dia 4 de outubro, uma sexta-feira, às 19 horas, então é só acessar @clubeictus e entrar com a gente. A gente vai ter sorteio, não é sorteio, né? Vai ter um quiz lá, onde a gente vai ter um campeonato para ver quem vai ganhar os prêmios, que serão livros. Então vem com a gente, vem dividir esse espaço com a gente, tá? É uma oportunidade muito gostosa pra gente bater um papo, festejar mesmo. Festejar junto com vocês, então separa esse tempinho aí, não posso o tempo todo, passe 10, 15 minutinhos com a gente lá, deixa seu carinho com a gente, vai ser muito gostoso realmente receber vocês, tá bom? Eu sei que o Du vai gravar ainda com a gente o epílogo, mas eu queria deixar registrado aqui nos episódios oficiais, né? A nossa imensa gratidão, Edu. Cara, demais, cara. Muito, muito obrigado mesmo por ter dividido esse ano inteiro aí, semanalmente com a gente. A gente sabe o quanto é difícil organizar rotina, criança, escola, doença, férias. Você passou tudo isso com a gente e passou assim de coração aberto, realmente como um serviço a Deus. Muito obrigado mesmo. Eu realmente espero que você volte várias vezes ainda aí para gravar bastante coisa com a gente. Dou de novo as boas-vindas aí ao Thiago Moreira, que com certeza tá ouvindo o episódio no retorno. A gente, como eu falei, vai ter 2 episódios em Salmos. A gente deve ter Salmo 11 e Salmo 12. A gente já tinha gravado até o Salmo 10 com convidados novos. Vocês vão conhecê-los aí muito em breve. E eu espero que você continue, pelo menos nesse trechinho aí, como ouvinte regular nosso aqui, Edu. Opa. E fica à vontade para gravar também um áudio de créditos, tá? Que a gente não tem o seu ainda. Tá certo, gente. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom caminhar com vocês pelas páginas aqui do Êxodo. Não só pude dividir um pouco da experiência, mas também aprender com vocês. Foi muito bom mesmo essa caminhada aí. Que Deus possa abençoá-los. Abençoe você, Tan, Carol, no continuar, né, desse projeto que é tão lindo e tão especial e que continue a impactar vidas de pessoas em qualquer momento da história que você entrou aqui e pode ouvir um pouco desse compartilhar de trechos da palavra de Deus, que o Senhor possa abençoar e guiar a sua vida, né, ao encontro com Ele, a buscar conhecê-lo mais e mais. Então que Deus abençoe vocês nesse projeto que não é curtinho, né, é longo, né, é uma baita caminhada. Deixa seu Instagram aí também, Edu. Pode ser que o pessoal queira te seguir aí. Como é que faz pra continuar pertinho? O meu é @prepr, né? Edu Oliveira. Predu Oliveira. 100 pontos. Vai estar de kimono lá. Aí não tem erro. É isso aí. É fácil de achar. E Carol, obrigado por dividir esse trecho aí enorme das escrituras. A gente vai seguir, se Deus quiser, aí muito junto aí. Mas muito bom, sempre muito bom dividir esse espaço com você, Carol. Você sabe que você é super irmã minha aí e tamo junto sempre aí, porque deve é. Isso aí, eu realmente agradeço a paciência, a audiência de vocês, do Tan, do próprio Edu, porque vocês estão vendo aqui na sequência, né, do 1 ao 40 ou do prefácio ao epílogo, mas, assim, o meio do caminho, ele é tortuoso, né? Como eu falei no episódio passado, eu comecei o livro de Êxodo grávida, do Natan. E tá terminando grávida. Ó. O Thiago tem essa mania, né? Pelo amor de Deus. Não. Um dia vai dar certo. Não sei não, hein? Mas o Natan já está começando a engatinhar aqui pela casa, já vai estar mais perto de completar 1 ano de vida. E, assim, é uma delícia gravar. A gente fecha as nossas agendas, combina os melhores horários, porque, assim, realmente é um tempo que a gente está aqui estudando a palavra de Deus. Isso é uma coisa que tem ficado tão raro entre alguns cristãos, né? Falar, né, sobre Deus, conversar sobre Ele. Então, que a gente possa estar sendo aí, se a gente puder influenciar um pouquinho a sua vida no hábito de ler a Bíblia, amém por isso. Amém. Porque realmente é um incentivo para nós. Mais uma vez, e eu vou falar isso até o final, ore por nós, ore pelos nossos convidados, porque o pastor Edu tá aqui, mas ele tem um ministério dele, ele tá parando o que ele e tem 1 zilhão de coisas pra fazer, pra estudar, pra estar aqui gravando com a gente. E assim, não é só dar o play, né?
Tem tanta coisa aí, tem que aprender a mexer em aplicativo e software, não sei o quê, Só o estudo, né? Ele demanda, pelo menos pra mim, demanda muito mais tempo que a gravação. Então, e todos nós temos nossos cônjuges, famílias, filhos, compromissos extras, né, imprevistos. Então, que Deus continue nos abençoando os nossos ouvintes, abençoando aqueles que ainda virão participar com a gente, aqueles que já participaram, né, que, nossa, a lista tá ficando grande e bonita, né? Tá bonita. Tá bonita demais. E espero realmente que Deus nos dê força, ânimo e, assim, os meios para continuarmos fazendo esse trabalho. É um trabalho muito bonito que mora, assim, no meu coração. 2024, que é o ano que a gente tá gravando, tá sendo um ano muito diferente na minha vida. E realmente a gente espera que as coisas, elas, né, agora sim, é só pra cima, né? Então, como eu costumo dizer pro meu esposo, vamos que bora. Que é só o início. Eu queria fazer coro nesse seu pedido aí de oração, Carol. Acho que é um momento especial para os ouvintes orarem por nós em festa mesmo, junto com a gente. Falar, eles terminaram um livro de 40 capítulos. Não foi fácil, sabe? Não foi fácil. A gente passou realmente muitos perrengues no caminho e cada um passou os seus. Então, assim, se você já tem o costume de orar, ore mais uma vez. E se você não tem ou nunca orou por nós, ora agora e fala, poxa, obrigado porque eles conseguiram terminar esse livro, sabe? Mais um livro e que muitos outros tenham sucesso aí, sejam completados aí também. Acho que é só isso. Vejo vocês na live. Muito obrigado, realmente. Não se esqueçam que semana que vem não tem episódio no feed, tá? Porque tem esse espaço aí, tanto das minhas férias. Aliás, um bom motivo pra vocês orarem também, agradecer a minha vida de casamento com a Renata. A gente tá fazendo 20 anos de casamento e vamos sair pra comemorar nossa primeira viagem só nós dois, olha só. Nunca viajamos sem os filhos. Que maravilha. Muito bom. E assim, ela tem sido uma das principais sustentadoras financeiras, assim, desse projeto, sabe? Eu só consigo dar sequência como editor e tudo mais, focado nisso por causa da vida dela, vida profissional dela. Então agradeçam a vida dela também nas suas orações. E a gente volta aí, se Deus quiser, pra muito tempo ainda. Amém. Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço para todos e até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.